Olá, eu sou a Aline Monteiro e eu ajudo pessoas a viajarem sozinhas pelo mundo, seja no período de férias ou no período sabático. O objetivo é que a pessoa conheça um pouco mais, não apenas o local que ela está conhecendo, mas que ela conheça um pouquinho mais de si mesma também durante essa viagem. Hoje eu quero levar vocês para conhecer uma parte do Oriente Médio. Pois é, hoje a gente vai falar sobre o Líbano. Eu fiquei um mês viajando pelo Líbano e conheci um ponto turístico que se chama Floresta de Deus. Pois é, Floresta de Deus fica no Vale do Qadisha. É uma floresta de preservação, ambiental dos cedros do Líbano. Você já ouviu falar nos cedros do Líbano? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Os cedros do Líbano, a Bíblia faz 75 menções ao cedro do Líbano. O cedro do Líbano foi usado para construir o primeiro templo de Salomão, foi usado no palácio do rei Davi e era usado pelos egípcios. A resina dessa madeira era usada pelos egípcios para o processo de mumificação que eles faziam com os faraós. E eu fiquei lá andando pelaquela floresta e fiquei... Nossa, minha mente começa a viajar. Às vezes eu conheço uns lugares, eu estou viajando na minha cabeça. Eu viajo 2 vezes. E aí eu fiquei pensando e estudando. Depois eu fiquei curiosa e estudei sobre o cedro do Líbano. E olha as curiosidades que eu encontrei sobre. Até os primeiros 3 anos, ele cresce apenas 5 centímetros para cima, mas cresce 1,30 m para dentro da terra. Ele vai aprofundando de raiz 1 metro e pouco, enquanto para cima só 5 centímetros. Preste atenção nessas coisas que eu vou te falar. Depois do 4º ano, aí entra uma nova fase de crescimento. Aí ele começa a crescer cerca de 20 centímetros por ano, que é considerado bem lento, né? E entre 20 e 40 anos é a fase da maturidade. É a fase que começa a ter sementes. E depois dessa fase de maturidade, gente, o cedro do Líbano, ele pode atingir cerca de 40 metros de altura, que é o equivalente a 8 andares, um prédio de 8 andares. Ele suporta vento, ele suporta frio, porque lá neva no inverno, vento, calor excessivo, ele suporta tudo. É o tipo de árvore que vive por séculos e séculos. Aqueles cedros que eu visitei lá, estavam lá sei lá quanto tempo, sabe? Então, olha a resistência que ele toma, né? E eu lembro que quando eu estava lá, eu fiquei analisando isso. Eu falei, gente, o cedro do Líbano é igual quando a gente está tentando montar um negócio e está começando, ou qualquer coisa que a gente está querendo obter sucesso. O começo é assim, você já reparou? Que nos primeiros anos você não cresce para cima, ninguém vê um crescimento assim aparente, você cresce para baixo. Por quê? Porque você está estudando, você está obtendo conhecimento, absorvendo conhecimento e você vai crescendo as suas raízes, você vai crescendo para baixo. E igual, eu falei, gente, é o cedro do Líbano. A gente vai o quê? Todo projeto novo a gente primeiro tem que parar, estudar, analisar, ver e testa. Isso tudo você está crescendo em conhecimento, né? Em aprendizado. Depois de um tempo, aí você começa a crescer um pouquinho só, né? E aí você começa a ver algum resultado. E aí muita gente não vê o que você está fazendo, não vê o quanto você já cresceu. Aí olha, poxa, você está perdendo tempo, isso aí não vai dar certo, você não está vendo. Mas é porque eles não viram o quanto você já cresceu em raiz, o quanto você já cresceu em profundidade, em conhecimento disso tudo que você está querendo montar, que você está querendo começar. E aí, você vai ouvir muita gente falar, olha, não está dando certo, você não está vendo que você não está tendo resultado, está vendo que isso aí é perda de tempo. Não é, gente, são as fases do sucesso. Esse é a segunda fase, o que eu chamo de segunda fase, né? Tem a primeira que você cresce, a segunda que você cresce um pouquinho, aí você começa a ter um pouquinho de resultado, e a pessoa, mas, poxa, você está esse tempão aí para ter só isso de resultado? É assim, gente, são as fases, não tem jeito de pular. É assim que acontece com todo mundo. E aí eu estava analisando os 3 maiores erros de quem está querendo começar a empreender. Primeiro,
A pessoa acha, ela quer ter resultado rápido. Ela acha que ela vai começar e 6 meses ela já vai ter um resultado extraordinário. É o primeiro erro de quem começa a empreender, quem entra no ramo de empreendedorismo e acha isso. Primeiro erro. Não, você não vai ter resultados extraordinários nos 3 primeiros 6 meses, ou de repente não no primeiro ano, ou às vezes vai demorar até mais de um ano. Segundo, as pessoas desistem até o 3º ano. Todo mundo que está empreendendo, se não tiver aquele resultado que ela achou que fosse ter, ela desiste, ela fecha o negócio, ela larga de mão, ela fala, ai, não é isso, não vai dar certo, mas não vai dar certo porque ela não continuou. E aí ela para, no meio do processo do crescimento do cedro do Líbano, ela para no meio. E aí por isso que não vai ter resultado. Então o segundo erro maior é a pessoa desistir antes de ter resultado. O terceiro maior erro é quando a pessoa acha que ela não vai errar, que ela não vai falhar. Nossa, eu tenho tudo aqui anotadinho, eu tenho tudo na minha cabeça e esse plano é infalível. Não tem como dar errado. Gente, vai ter coisa que você vai fazer errado. Você vai errar no meio do caminho, vai ter erro, mas você vai aprender com cada erro que você cometer. E é assim que funciona. Quando você vai empreender, é assim. O caminho é esse. Tá? Então, esses são os 3 maiores erros de quem quer empreender. E aí, como resolver esses problemas se você está aí no meio desse período de empreendedorismo, você está caminhando nesse caminho de empreendedorismo? Primeiro, coloca na tua cabeça que você não vai fazer para dar certo, você vai fazer até dar certo. Você vai fazer até você ver o resultado. Você vai fazer até você olhar para você e se orgulhar de você. Olhar e se orgulhar de tudo que você fez, de todo o teu caminho, de todo o teu trajeto, de tudo que você passou. Você vai fazer até dar certo. Segundo, identifica a fase que você está. Agora que você já sabe, que você já aprendeu com o cedro do Líbano, você já vai identificar, nossa, eu estou nessa fase e é isso que vai acontecer. E agora eu estou nessa, e é assim que vai acontecer. E aí você vai identificando, então você controla essa ansiedade de querer ver o resultado assim, para ontem. Quando você planta, coloca uma planta lá, uma semente, você não pode no dia seguinte cavar e falar, cadê a flor? Cadê o fruto? Cadê? Não é assim que funciona. Você vai regar, você vai regar, você vai regar. E vai ter uma hora que a flor vai aparecer, que a folhinha vai nascer, vai brotar. Então, você precisa esperar esse tempo. Esperar cada fase, que você vai passar por cada fase, sim. Uma outra dica para você resolver é: leia, consuma conteúdo, leia livros, consuma conteúdo de pessoas, de empreendedores de sucesso. Pega as pessoas que você admira e vê a biografia dela, tenta buscar como é que ela começou, como é que foi, como é que aconteceu, o processo que ela passou. Uma dica que eu deixo é você assistir o filme do Walt Disney, que o nome do filme é Walt antes do Disney, antes do Mickey. Walt antes do Mickey, que é incrível, porque você olha Disney e você pensa, nossa, um parque mundialmente conhecido e foi fácil. Gente, a trajetória do Walt Disney é incrível, Tenta assistir esse filme, fica de dica. Participa de eventos sobre o que você quer, eventos de empreendedorismo, esteja perto de pessoas que estão pensando como você pensa, que estão sonhando o que você sonha, porque isso traz uma energia também para você, traz uma força. Porque aí a hora que você desanimar e falar, poxa, eu acho que eu vou desistir, você tem gente ali que dá uma injeção de ânimo, você escuta alguma coisa que dá injeção de ânimo. E falando de injeção de ânimo, uma das minhas injeções preferidas são as frases motivacionais. Eu sempre tive frases motivacionais espalhadas pela minha casa, ou anotadas no meu caderno, em algum livro, em algum lugar, em alguma gaveta. E às vezes eu gosto de parar no Google mesmo e frases motivacionais. E aí fico ali 5 minutos lendo várias, porque aquilo traz um fôlego, traz um oxigênio pra gente continuar a seguir até chegar aonde a gente quer, até chegar no sucesso. Agora vamos falar dos possíveis problemas que pode acontecer durante esse trajeto de empreender, né? Como é que acontece? Primeiro, possível problema é a tua família não acreditar em você, achar que você está louco, que essa sua ideia não vai dar certo, que é arriscado demais.
e eles não te apoiarem, porque não vão entender. Afinal, o sonho é teu. É teu sonho aquilo. A ideia veio para você, sabe? Então, um problema é a família não entender, mas você mesmo assim não parar por conta da opinião da sua família. Se você acredita que essa é a tua missão, que isso vai te fazer feliz, que vai dar certo, então você segue. Outro possível problema é você ter a sensação de que você está perdendo dinheiro. Na verdade, você não está perdendo dinheiro, porque assim, quando você investe e não vê o retorno que você estava imaginando, aí você acha, caramba, eu perdi dinheiro. Você não está perdendo dinheiro. Eu mudei a minha cabeça em relação a isso, mudei a minha visão e o meu conceito. Porque você não perde, você aprende. Só que às vezes você paga um preço maior por aquele aprendizado. Mas o tempo todo, em todas as situações de perdas, você está aprendendo. A vida está te ensinando alguma coisa, porque lá na frente você vai ter que ficar ligado naquilo ali que você errou agora. E que bom que você errou agora, que bom que você errou no início, porque lá na frente se você errar lá na frente, aquilo vai te custar muito mais caro. Então, fica atento a isso, tá? Não, você não está perdendo dinheiro, você está aprendendo. E eu queria finalizar falando para vocês, gente, vai dar certo, vai valer a pena, tá? Não desista. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, né, dos cedros do Líbano com o empreendedorismo. Tentei fazer umas conexões assim, né, umas reflexões. Espero que vocês tenham gostado do assunto, do tema. E eu queria deixar uma frase final para vocês, as frases motivacionais, lembra? Então, vou deixar uma frase final aqui. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias. Robert Schuller. Então, fica com essa frase para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.